também gostaria de tê-la por escrito. Eu, dando sequência aos trabalhos, convido o representante da Amicus DH, Grupo de Atividade de Cultura e Extensão da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, aqui representada pelo professor titular de Direito Constitucional da USP, professor Virgílio Afonso da Silva. Saúdo na plateia a presença do eminente professor e querido amigo José Afonso da Silva. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação direta de inconstitucionalidade número 4.439, senhoras e senhores. Falo hoje nessa tribuna não como professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mas como porta-voz, como já foi dito, de um grupo de extensão universitário dessa mesma faculdade, que existe desde 2008, chamado Amicus DH. Atualmente o grupo conta com 15 estudantes de graduação e pós-graduação, sob minha supervisão, e sob coordenação de Lívia Guimarães e Maíra Gramani, que estudam a fundo a questão do ensino religioso nas escolas públicas brasileiras. É em nome deste grupo que falo aqui hoje. Após pesquisa extensa e intensos debates, não apenas no interior do grupo, mas também com diversos especialistas na questão, o grupo chegou à conclusão de que a ação direta de constitucionalidade número 4.439 deve ser julgada procedente. O grupo Amicus DH considera, sobretudo, que para harmonizar a laicidade do Estado com o ensino religioso previsto na Constituição, é necessário adotar um modelo absolutamente não convencional de ensino, em que as crianças tenham contato com diferentes histórias, culturas e práticas religiosas. Só desse modo será possível criar espaço para uma formação baseada na tolerância religiosa e na igualdade de crenças dentro de um país plural como o Brasil. Desde a Constituição de 1891, todas as constituições brasileiras, sem exceção, consagraram o princípio da laicidade estatal. A Constituição de 1988 o faz, como se sabe, em seu artigo 19, inciso 1º. Não importa qual o conceito teórico de princípio que se adote, certo é que as vedações estabelecidas neste artigo são absolutas. Em outras palavras, mesmo que se pressuponha um conceito de princípio que possa ser realizado em diversas medidas, as vedações constitucionais do artigo 19, inciso 1º, são concretizações do princípio da laicidade e não podem ser submetidas a nova ponderação com o objetivo de relativizá-las. São, portanto, regras absolutas. Assim, se é verdade que os princípios podem ser realizados em medidas diversas, é também igualmente verdade que eles devem ser realizados na maior medida possível. No que diz respeito à laicidade estatal, a maior medida possível de sua realização implicaria a ausência de ensino religioso. Mas como é a própria Constituição que prevê a oferta de ensino religioso, essa é uma alternativa afastada nesse fórum. Ainda assim, a oferta de ensino religioso deve se adequar ao mandamento de realização da laicidade na maior medida possível. Toda a sua interpretação, portanto, tem que estar impregnada dessa tendência ao máximo de laicidade. Diante disso, uma primeira dicotomia, aquela entre ensino não confessional e ensino confessional, ou suas variantes não tão bem explicadas como interconfessional, etc., só pode ser resolvida em favor do primeiro, isto é, do ensino não confessional. Se esse realiza de forma mais intensa a laicidade estatal, isso já seria suficiente para afastar o ensino confessional como possibilidade aceita pela Constituição. Mas há mais. O fato de o ensino não confessional ainda realizar de forma mais intensa a liberdade religiosa, a igualdade, a tolerância, são argumentos adicionais para afastar, de vez e sem nenhuma dúvida, a possibilidade de ensino confessional nas escolas públicas brasileiras. Mas essa não é apenas uma posição teórica do grupo Amicus DH ou deste expositor. Ela é a interpretação mais compatível com a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tanto do ponto de vista metodológico, já que o STF com grande frequência pressupõe o modelo que acabo de expor, de princípios como mandamentos de otimização, quanto do ponto de vista substancial, isto é, em relação à própria ideia de laicidade. Embora sejam poucas as decisões envolvendo o tema da laicidade estatal, nossa pesquisa encontrou apenas 11, nas decisões nas quais houve alguma preocupação do tribunal em discorrer mais detalhadamente sobre o significado e as projeções dos princípios da laicidade e da liberdade religiosa, foi possível identificar um certo consenso a respeito de algumas balizas nucleares.
É consenso que o princípio da laicidade impõe a busca por neutralidade e pela não confessionalidade. Na ação direta de inconstitucionalidade número 3.510, o ministro Celso de Mello, por exemplo, afirmou com clareza que, abro aspas, a escolha ou não de uma fé religiosa revela-se questão de ordem estritamente privada. Vedada qualquer interferência estatal, proibido ainda ao Estado o exercício de sua atividade com apoio em princípios teológicos ou em razões de ordem confessional, sob pena de concepções de certa denominação religiosa transformarem-se inconstitucionalmente em critério definidor das decisões estatais e, sobretudo, na formulação e execução de políticas governamentais. Muito se tem argumentado que a vedação de ensino confessional restringiria a liberdade religiosa das igrejas e das crenças que pretenderiam usar as escolas públicas como local de proselitismo religioso. Não me parece necessário discutir aqui se a Constituição garante ou não um direito a se fazer proselitismo religioso em qualquer lugar, para qualquer pessoa, na forma que se queira. Aqui é suficiente constatar que a liberdade religiosa, como outros direitos fundamentais, não é absoluta. Basta aqui mencionar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é unânime nesse sentido e que qualquer estudante de direito sabe disso desde os primeiros semestres do seu curso. Eventuais restrições a direitos fundamentais exigem que se demonstre, ao menos, que há justificativa e proporcionalidade envolvidas. Assim, mesmo que se pressuponha que a vedação de ensino confessional seja uma restrição à liberdade religiosa daqueles que querem fazer proselitismo religioso para crianças e adolescentes na escola, é certo que as razões que sustentam o ensino não confessional são mais, mas muito mais do que suficientes para justificar essa eventual restrição. Embora não haja tempo para analisar todas as variáveis envolvidas nessa questão específica, basta aqui ter em mente que o ensino religioso de matriz confessional seria incapaz de abarcar igualmente todas as confissões existentes, seja por dificuldades orçamentárias, seja por dificuldades logísticas. O dever de tratamento igual das igrejas e confissões, portanto, está do lado de um ensino não confessional. Além disso, uma parte de algumas práticas religiosas pode ser intolerante com crenças divergentes, com os deuses dos outros ou com a decisão de não acreditar em Deus nenhum. A tolerância, portanto, também está do lado de um ensino não confessional. Por fim, também uma parte das religiões pode ser intolerante não apenas com as crenças dos outros, mas também com outros valores protegidos pela Constituição, sendo os principais deles a igualdade de gênero e o respeito às opções sexuais das pessoas. Aqui, portanto, a Constituição também está do lado de um ensino não confessional, que fomente o respeito à igualdade de gêneros e à tolerância em face de divergências morais, religiosas e de orientação sexual, dentre outras. Encerrada essa primeira parte dessa minha exposição, que visava consolidar a tese de que a única forma de ensino religioso compatível com o Estado laico é o ensino não confessional, passo agora a analisar alguns detalhes mais específicos da interpretação do texto do artigo 210, parágrafo 1º da Constituição. Esse parágrafo 1º do artigo 210 estabelece, como se sabe, em primeiro lugar, que o ensino religioso é disciplina de matrícula facultativa. Esse dispositivo, portanto, estabelece duas características claras do ensino religioso. Em primeiro lugar, trata-se de disciplina. Isso significa que não é constitucionalmente tolerável que o ensino religioso seja diluído ao longo do ensino fundamental, especialmente em momentos desse ensino nos quais a ideia de disciplina é simplesmente inexistente. O mandamento constitucional de que o ensino religioso será uma disciplina impede terminantemente a sua oferta transversal ao longo dos primeiros anos do ensino fundamental. Como se sabe, nos primeiros anos do ensino fundamental, não há uma separação clara entre os conteúdos ensinados, em geral, por apenas um ou dois professores. Não se pode falar propriamente em disciplinas nesse momento. Essa constatação é suficiente, portanto, para excluir, de uma vez, o ensino religioso dos 5 primeiros anos do ensino fundamental. Uma outra questão interpretativa é aquela que diz respeito às opções para aqueles que não queiram frequentar aulas de ensino religioso. Isso já foi mencionado aqui hoje. Uma primeira constatação é de que não é possível que o ensino religioso seja a única disciplina optativa. Na Faculdade de Direito da USP, a gente chama, quando existe uma única disciplina optativa, de disciplina optatória. Isso porque, nesse caso, a opção seria ou frequentar as aulas do ensino religioso
ou, com o perdão da expressão, ficar de papo para o ar na escola. E a escola não é local para que crianças e adolescentes fiquem de papo para o ar. Diante disso, a única conclusão possível é a de que, como disciplina optativa, o ensino religioso tem necessariamente que estar incluído num catálogo de disciplinas optativas. Um catálogo de disciplinas que ofereça, de fato, opções reais para os estudantes e não apenas uma resposta binária, sim ou não, ao ensino religioso. Além dessas duas características mencionadas, a organização em disciplinas e a facultatividade de sua matrícula, o artigo 210, parágrafo 1º, estabelece outros desafios interpretativos. Os principais deles são o conceito de ensino religioso e o significado da expressão ensino fundamental. A interpretação do que significa ensino religioso cria desafios que vão além do binômio confessionalidade-não confessionalidade. Seria possível classificar esses desafios em institucionais e substanciais, ambos intimamente ligados. Do ponto de vista institucional, o que está em jogo é a instituição responsável pela definição dos princípios a serem realizados pelo ensino religioso não confessional, do conteúdo programático, da decisão sobre selecionar novos professores, ou, como já foi aqui defendido também, aproveitar os professores de certas disciplinas já existentes, da definição de habilidades que esses professores deverão ou não deverão possuir, do financiamento desse tipo de ensino, dentre outros. Do ponto de vista substancial, independente de que instituição defina programas de habilidades, a pergunta central é o que se ensina e o que se aprende em ensino religioso não confessional. A melhor resposta a esses desafios exigiria análises que fogem da expertise de um grupo de estudos em uma faculdade de direito. Ainda assim, há algo central que nos diz respeito: o papel do Estado na definição dessas respostas. Assim, do ponto de vista institucional, há algo que é certo, porque decorre diretamente da laicidade do Estado, da igualdade perante a lei, da tolerância e também da proteção à criança e ao adolescente. Escola não é lugar para representantes de igrejas e religiões. Isso significa, de um lado, e como já foi dito, que o Estado não apoia, não subvenciona, não financia ensino confessional. Mas apenas dizer que o Estado não financia ensino confessional é insuficiente, porque isso poderia sugerir que, caso não haja custo aparente ao Estado, as igrejas poderiam se organizar por conta própria para oferecer ensino religioso nas escolas. Mas essa é uma possibilidade também vedada. A abstenção do Estado e a abertura das portas da escola para igrejas, mesmo que sem nenhuma remuneração por parte do Estado, não tornam o Estado neutro. Porque, ao abrir as portas da escola e se abster, o Estado, na verdade, não está sendo neutro, mas privilegiando aquelas poucas igrejas que têm organização e recursos suficientes para estar presentes nas escolas. Isso não é ser neutro nem laico. Uma última questão interpretativa diz respeito à parte final do parágrafo 1º do artigo 210. A Constituição prevê que a disciplina ensino religioso será oferecida nas escolas de ensino fundamental. Não afirma, contudo, em que momento. Ao contrário do que alguns querem fazer crer, isso não significa que o ensino religioso poderá ocorrer em qualquer momento dos 9 anos ou mesmo durante os 9 anos do ensino fundamental. É preciso aqui definir alguns parâmetros. Já foi possível demonstrar que a oferta de ensino religioso não pode ocorrer nos 5 primeiros anos do ensino fundamental por uma razão prática. Neste momento, o ensino simplesmente não é dividido em disciplinas. Mas a essa razão prática deve ser adicionada uma razão pedagógica. Diante do profundo desacordo moral que cerca a oferta do ensino religioso, parece-nos prudente que essa oferta ocorra apenas quando os estudantes tiverem maior capacidade de reflexão crítica. Assim, o ensino religioso deveria ser oferecido apenas para as classes mais avançadas. Em todo caso, em nenhuma hipótese, para crianças, em razão da sua natural vulnerabilidade. Em outras palavras, adotando o conceito do Estatuto da Criança e do Adolescente, nunca antes dos 12 anos de idade. Diante do exposto, é possível concluir que, em primeiro lugar, o ensino religioso está em relação de tensão e não de harmonia com o Estado laico. Em segundo lugar, a menção ao ensino religioso no artigo 210, parágrafo 1º da Constituição, implica uma restrição à laicidade estatal. Nesse sentido, deve ser interpretada como tal, como restrição, de forma a não restringir a laicidade além do estritamente necessário. A realização da laicidade estatal, na maior medida possível, exige essa interpretação. A conclusão que decorre dessas premissas é a de que a única forma de ensino compatível com a laicidade estatal é o ensino absolutamente não confessional. Do ponto de vista da análise do texto e do contexto do artigo 210, foi possível concluir que
Nenhuma manobra para relativizar a facultatividade da matrícula pode ser aceita. 2. Trata-se de disciplina optativa que deve ser oferecida no âmbito de um catálogo de outras disciplinas optativas. Onde esse catálogo não existir, não pode ser oferecido ensino religioso como única opção. 3. Se é verdade que a Constituição fala em ensino fundamental, isso não pode ser entendido como carta branca para que o ensino religioso ocorra em qualquer momento do ensino fundamental. Ele deve ocorrer em um momento específico, o qual, por razões práticas e, sobretudo, pedagógicas, só pode ser após os 12 anos de idade. 6. Como pano de fundo geral de nossa exposição, ficou claro que o Estado tem um papel fundamental em todo esse processo. Igrejas não podem decidir conteúdos programáticos, não podem ter acesso ao ambiente escolar, não podem ter representantes dando aula para crianças e adolescentes. Até o presente momento, a experiência brasileira mostrou-se inconstitucionalmente leniente com a presença das igrejas no âmbito escolar. Isso não pode mais ser aceito se quisermos respeitar a Constituição e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E encerro com um último ponto. Em suma, o Estado tem que tomar as rédeas desse processo. Mas isso não significa que qualquer decisão estatal deve ser aceita como legítima. O Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, tem a relevantíssima tarefa de controlar as decisões nesse âmbito. Decisões estatais legítimas são apenas aquelas que realizem ao máximo a laicidade estatal. Essa é a ideia guia e mantenham um ensino religioso como exceção à regra geral, nos limites mínimos que exceções sempre exigem. Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao professor Virgílio Afonso da Silva pela densa colaboração. Também gostaria muito de receber o texto escrito da sua manifestação e convido agora